na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, mais uma vez é um grande prazer estarmos aqui na Lei do Amor. Quero agradecer o carinho de tantas mensagens que a gente recebe das pessoas que nos acompanham pelas ondas da Rádio Universidade. Quero lembrar mais uma vez que esse nosso programa até hoje não alcançou um patrocinador, mas o que muito nos ajuda a mantê-lo no ar, como os outros programas também nesta linha da doutrina da igreja, é o Clube do Assinante Nossa Senhora de Guadalupe, onde cada família dá uma contribuição mensal por um ano de R$20 e a gente tem diariamente as 2 missas transmitidas, as 2 vezes a oração do terço, onde a gente celebra especialmente, por essas pessoas. Se alguém quer participar, então, deste Clube do Assinante com a doação para si e para os seus familiares, uma doação por família, é só entrar em contato com a rádio, entrar em contato nas paróquias, que todas têm a ficha para escrevermos nesta contribuição. E eu queria iniciar o programa de hoje com uma pergunta, aliás, eu tenho uma série de perguntas aqui, Qualquer dia eu vou ter que fazer um programa só de pergunta e resposta. Mas me perguntaram assim: se Deus é tão bom, por que ele não termina com o inferno? Ora, primeira coisa, não foi Deus que criou o inferno, mas o inferno se caracteriza por aquele que é oposição a Deus e se desliga da presença de Deus. Foi o caso de Satanás, que não aceitou quando Deus anunciou que enviaria seu filho ao mundo para redimir o mundo, salvar o mundo, e que seu filho então agiria em seu nome e juntamente com ele e com o Espírito Santo, e Satanás se achava tão formoso que queria ser ele o Salvador. Então, segundo a tradição bíblica, ele e 1/3 dos anjos teriam se retirado do céu e foram para esse lugar que se chama ausência de Deus, o inferno. Deus não criou o inferno, mas Deus também pode redimir o inferno e pode realmente dar uma nova chance a Satanás de ser um anjo servidor seu com a sua milícia lá no céu. Agora, a gente sabe que Satanás tem uma característica muito grande, a soberba. Ele brigou com Deus, ele virou as costas para Deus, não foi Deus que virou as costas para ele, pela sua soberba. Será que Deus, oferecendo para ele mais uma vez a mão estendida, ele vai querer se humilhar e aceitar o perdão de Deus? Porque para um soberbo, alguém que me estende a mão, alguém que me dá um perdão, é alguém que parece que está acima de mim no meu coração, E aí, automaticamente, será que Satanás vai querer voltar-se de novo para ver a face de Deus e servir a Deus? Esta é a grande questão. Deus, depois de nos dar o dom da vida, o grande dom que ele nos deu é o livre-arbítrio. Eu sou o dono das minhas ações, Eu me salvo, eu me condeno e eu posso fazer obras para ajudar os outros a se salvar. Parece que Satanás, na realidade, ele faz obras para os outros se perderem. Ele mesmo sabe que, pela vitória da morte e ressurreição do Senhor, ele já está perdido, mas ele está, como diz o Papa, sacudindo a cauda para fazer destruição. Então, eu não sei responder essa pergunta se Deus vai terminar com o inferno ou não. Ele pode oferecer a chance. O problema é quem está de dono do inferno se vai querer abrir as portas e sair de lá. Que Deus o ajude, como ajude a nós todos a fazermos sempre o pacto do amor e nunca o do ódio. Uma outra perguntinha que me surgiu aqui é a respeito dos vários bazares e feirinhas
que as comunidades da nossa igreja organizam. Elas têm aquele trabalho de grupo de anciãos, aquele trabalho de grupo de mulheres, aqueles trabalhos manuais, né? E a tendência é sempre fazer um bazarzinho, alguma coisa, para ajudar a própria comunidade, ou ajudar as pessoas, conforme a orientação de cada comunidade, né? Ora, não é pecado eu usar o espaço do sagrado. As nossas comunidades, infelizmente, a maior parte celebra tudo ali, né? Algumas nem sacrário tem, mas ali se celebra a missa, ali é o grupo de oração, ali é o grupo de reflexão, ali é o grupo de trabalhos manuais, né? Então eu deixar exposto aqueles trabalhos para as pessoas que normalmente vêm só para a Santa Missa nos fins de semana, não estou me considerando, ou não é considerado, ser um vendilhão do templo, né? Nós mesmos lá na Paróquia São Cristóvão iniciamos agora com um grupo de trabalhos manuais a Jornada Mundial do Pobre deste ano, convocada pelo Papa Francisco. Então, um determinado fim de semana por mês, nós vamos ter alguns trabalhos manuais expostos no fim da igreja, e o dinheiro que as pessoas quiserem colaborar para levar esses trabalhos é depositado numa caixinha, e quando chegar o Dia do Pobre, lá em novembro, a gente vai ver tudo aquilo que arrecadou com trabalho carinhoso, com o sentido de estender a liturgia também na caridade, e aí nós vamos destiná-lo a quem for necessário. Tanto que a Bíblia diz que a esmola fique na sua mão, até você saber a quem ela deve ser destinada. Então me vem assim na cabeça, e no grupo das senhoras também que faz esse trabalho, muitas ideias, né? De repente remédio, fralda geriátrica, fralda para criança, alimentação, alguma roupa. A gente não sabe exatamente lá em novembro o que o Senhor vai nos mostrar e dizer: destina a esses meus filhos esse trabalho generoso e caridoso de vocês. Então podem fazer isso, né? Não fere o espaço do sagrado, porque o sagrado, claro, ninguém está fazendo lá para seu lucro pessoal ou para salvar a comunidade, mas estão fazendo no intento da caridade. E a caridade é o que se celebra no altar. Deus se doa totalmente, se doou para mim quando eu fui criado, e agora se doa totalmente para minha salvação, derramando a sua última gota de sangue. E se a gente pode, com suor, com carinho, com o espírito de realmente também fazer algo pelo próximo, eu naturalmente não firo o espaço do sagrado. Não tenhamos escrúpulo nisso aí, porque realmente isto aí não fere nada daquilo que é celebrado pela palavra e a presença eucarística do Senhor. Depois teremos outras perguntas, em outros programas nós vamos respondendo. E o assunto de hoje, dentro da lei do amor, é o 9º mandamento do Senhor. É interessante que lá em Êxodo 20, quando Moisés desce do Monte Horebe com as tábuas da lei, este mandamento dizia assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então o mandamento dado por Deus, ele colocava ali toda a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, né, e a soberba de vida. Vocês veem que mistura boi, jumento, escravo, mulher, casa, tudo, né? Então, com o tempo, o próprio povo, inspirado por Deus, separou este mandamento, né, entre as coisas que são humanas e entre as coisas que são materiais. E aí nós ficamos com o 9º mandamento como não cometer adultério, quer dizer, evitar a concupiscência da carne. É interessante, se a gente vai olhar a fundo, fazer uma exegese profunda do texto, a gente se dá conta que diz assim, ó, não pode ou não fala nada sobre o marido da próxima, mas fala sobre a mulher do próximo. Por quê? Porque era uma sociedade patriarcal em que o homem era o senhor absoluto de tudo. Quando Jesus chegou ao mundo, na sua época, era bem claro que a mulher era uma propriedade do homem, e o homem podia repudiá-la, podia dar para apedrejamento,
podia colocar a mulher para sofrimento, podia negociar para pagar dívida, a mulher, os filhos, né, a família inteira. Então misturavam tudo. E uma das características de Jesus na sua pregação é bem claro: homem e mulher possuem a mesma dignidade. Homem e mulher são filhos e filhas amadas por Deus. Deus veio para os dois tipos de sexo. Então, a igreja achou por bem codificar e não cometer adultério, porque aí pega tanto o olhar da concupiscência da carne do homem, como da concupiscência da carne da mulher. No sentido etimológico deste mandamento, né, sobre a concupiscência, quer designar qualquer forma veemente do desejo humano, né? A teologia cristã lhe deu sentido particular de movimento do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. O apóstolo Paulo identifica com a revolta que a carne provoca contra o espírito, provém da desobediência do primeiro pecado. Transtorna as faculdades morais do homem e, sem ser pecado em si mesmo, o inclina a cometê-lo. Quer dizer, nós temos uma natureza humana e às vezes a gente faz um olhar mais aprofundado, né, para o sexo alheio, né? O sexo é diferente do nosso. E aí a gente pode, neste olhar, achar formosura, achar beleza, querer comparar, né, a outras pessoas. Isso é da natureza humana, né? Claro que eu não devo maquinar em cima disso e ficar buscando e buscando motivos para transformar o meu pensamento, e que aí, como diz São Paulo, ele acaba, né, a carne se sobressaindo ao espírito, e nesse momento acabam com desejos que eu vou cultivando, né? Mas então o mandamento não diz que esse olhar é um olhar pecaminoso, que esse olhar, já tem que tomar 1 litro de água benta, já tem que me chicotear, já tem que fazer longas caminhadas. Não, isso faz parte da natureza humana, né? O problema é eu cultivar o olhar, os desejos, alimentar dentro de mim aquilo que é uma posse no pensamento, uma posse de desrespeito à dignidade de homem e de mulher, filhos e filhas amados por Deus, né? É interessante que lá nos Gálatas, capítulo 5, São Paulo coloca, né? Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. E para mim proceder de acordo com o Espírito, realmente eu preciso levar uma vida de buscar na palavra de Deus o alimento que o Espírito me dá, buscar nos sacramentos a graça alimentar que o Espírito também me dá através da igreja, e buscar na oração fortalecer o meu contato com Deus, né? São Paulo, com isso, não quer dizer nem discriminar ou condenar o corpo, né? Mas ele vê bem claro que corpo e alma espiritual constitui a natureza do homem e constitui também a sua subjetividade pessoal. Ele quer tratar sobretudo das obras, ou melhor, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são fruto da submissão ou da resistência à ação salvífica do Espírito Santo. O coração é a sede da personalidade moral. Eu estava me recordando que Jesus, lá em Mateus 15, ele fala assim, é do coração que saem as más intenções. E ele até cita homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias, né? A luta contra essa concupiscência da carne passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Nós temos até um grande pastor da igreja, né? O pastor de Hermas, é um dos santos padres da igreja, em que ele, no seu livro, ele faz um conselho muito bonito. Ele diz assim: conserva-te na simplicidade, na inocência, e serás como as criancinhas,
que ignoram o mal destruidor da vida dos homens. Também lá em Mateus 5, Jesus, quando está lá no Sermão da Montanha, ele diz assim na sua sexta bem-aventurança: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. A expressão puros de coração designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente em 3 pontos de acordo com este 9º mandamento, né? O primeiro é a caridade. É óbvio que quando eu amo, eu sou livre para fazer o que eu quero, né? Então, em nome do amor, o respeito é total, né? Então, isso é muito interessante. O segundo, né, é a castidade ou a retidão sexual. Já nos primeiros programas nós ressaltávamos que existe 2 tipos de castidade consagrados pelo Evangelho: a castidade virginal e a castidade conjugal. E depois, o amor à verdade e à ortodoxia da fé. Eu não posso, quando eu trato da fé, dizer assim: é isso, mas esse mas não existe. É isso ou não é isso? Jesus diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Então eu não posso colocar um mas aí, né? Por causa da história de muitos mas, é que infelizmente a religião fundada por Jesus Cristo, quer dizer, fundada não, dado todos os alicerces e que depois surge com a obra do Espírito Santo na igreja, se dividiu tanto nesse mundo que em nome de Jesus Cristo nós temos perto de 15.000 seitas cristãs. Por quê? Porque vão se multiplicando, né? Mas, então eu não quero isso, eu quero ser pastor disso, e mas eu quero ser aquilo, e aí a confusão é muito grande, né? Existe, né, por obra do Espírito Santo, um laço entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Isso é muito importante. Santo Agostinho, sobre o símbolo da fé, né, sobre o creio, dizia assim: os fiéis devem crer nos artigos do símbolo, do creio, né, para que, crendo, obedeçam a Deus. Obedecendo, vivam corretamente. Vivendo corretamente, purifiquem seus corações. Purificando seus corações, compreendam o que creem. Eu muitas vezes posso ir na igreja, aí chega a hora, vamos renovar nossa fé, crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Aquilo não passou de uma prática que a boca falou, mas o coração não comungou, né? Foi mais na linha da devoção, vamos fazer, mas eu nem pensei diretamente naquilo que eu realmente rezei e qual é o meu compromisso que advém desta oração. Então, aos puros de coração, melhor, está prometido verem a Deus face a face e serem semelhantes a Ele. A pureza de coração é a condição prévia da visão. Desde já, nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo, permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Então, este mandamento quer nos dizer, né, desde o dia do batismo, Deus habita em nós por obra do Espírito Santo, né? Por exemplo, vamos ver assim uma comparação paralela, né? Eu tenho lá uma igreja, nessa igreja a gente celebra a missa, né? Celebra o batizado, celebra casamento, né? Aí, de repente, né? Eu vou fazer um diferente no meu casamento. Eu vou entrar lá na igreja dançando Despacito, dançando... Tinha uma outra música aí que eu me lembro que era bem de rebolado, que eu não me lembro qual era o ritmo, né? Aí vou entrar na igreja fazendo a dança dos 7 véus, em cada um que eu passo vou deixando o véu. Não. Eu não posso fazer isso, né? Não posso fazer isso, porque a igreja é um lugar de respeito, onde a graça de Deus age pelo sacramento. Então, também, por obra do Espírito... o Rebolation, eu me lembro, né? O Rebolation, né? Uma vez uma noiva queria entrar na igreja com a música Rebolation, né? E tentar convencer ela que realmente ela recebeu um sacramento. Eu acho que ela nunca entendeu o que era o sacramento, né? Porque é daquelas que marcam... que querem casar na igreja, mas sem nenhum compromisso com a igreja, né? E eu digo, não, na igreja tem que ter uma outra música, né? Então, isso acontece também. Eu nunca me esqueço, eu estava fazendo uma vez um casamento na catedral,
E aí tinha umas músicas lá. Já achei a música de entrada, era de um filme na época que estava fazendo sucesso, né? Aí lá pelas tantas, nós estamos na bênção das alianças, e quem via eu fazer o casamento estava acostumado que nessa hora se tocava Ave Maria. E eu não sei porque o cara botou Ave Maria. A noiva no altar se virou assim, disse assim: quem mandou botar essa porcaria? Em pleno casamento, né? E o padre tem que ficar quietinho, rezar pela conversão do coração, pela conversão da alma, né? Então a gente muitas vezes não tem intimidade com Deus, vai mais em função de um social, vai mais em função de uma tradição familiar, e a gente acaba não entendendo. E se eu não me esforçar para entender as coisas de Deus, eu nunca vou entender que este sacramento, este nono mandamento, né, me faz ver como templo belo e habitação do Espírito Santo o meu corpo e o corpo dos outros, né? Eu não devo usar o Espírito Santo da maneira que eu quero, nem devo cometer sacrilégio no lugar onde ele habita, seja o espaço físico como seja o espaço corporal de cada um. Então é uma luta muito forte, né, para a gente lutar pela pureza. Claro que nós não lutamos por força própria, né? No batismo, nós recebemos a graça da purificação de todos os pecados. Ora, purificando os pecados, automaticamente a graça age por si e vai me fazendo com que eu cresça na virtude, e crescendo na virtude eu tenha mais força de continuar a lutar contra a concupiscência da carne e contra as cobiças desordenadas. E se eu realmente confio, me esforço, a graça de Deus me faz alcançar essa pureza de coração, né? Nós temos também, lá em Santo Agostinho, nas Confissões, o livro mais famoso dele, né? Ele diz assim, um testemunho pessoal dele: eu julgava que a continência dependia das minhas próprias forças, forças que eu não conhecia em mim. Eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não o concedeis, Senhor. Sem dúvida, o teríeis concedido a mim, sem com gemidos interiores vos ferisse os ouvidos, e como firme na fé, pusestes em vós minha preocupação, né? O que significa isso? Que a pureza também ela existe um certo pudor, e o pudor me faz olhar para Deus e para o próximo, né? Muitas vezes eu me pergunto assim: na frente de Deus eu teria esse pensamento? Na frente de Deus eu teria essa atitude? É óbvio que não. Então eu não posso ter também por trás de Deus, porque eu nunca estou por trás de Deus, né? Nunca estou por trás de Deus. Satanás virou o rosto para ele, mas eu não virei. Eu continuo lutando para alcançar esta santidade perfeita. Então, o pudor em relação a Deus e em relação ao próximo me torna mais íntimo dessas pessoas. E quando a gente tem mais íntimo, a gente conhece melhor. E quando a gente conhece melhor o mistério dos outros, o mistério de Deus, né, a gente tem muita paciência, muita moderação, no sentido de aprofundar uma relação amorosa, uma relação de compromisso definitivo com Deus, com a mulher, com o homem, do homem à mulher entre si, né? Então isso é muito importante para as pessoas. E eu queria encerrar também este nono mandamento dizendo, né, uma frase da Gaudium et Spes, uma das grandes constituições do nosso Concílio Ecumênico Vaticano II, que diz assim, ó: a boa nova de Cristo restaura constantemente a vida e a cultura do homem decaído. Combate e remove os erros e males decorrentes da sempre ameaçadora sedução do pecado. Purifica e eleva incessantemente os costumes dos povos. Com as riquezas do alto, ela fecunda, como que por dentro, as qualidades do espírito e os dotes de cada povo e de cada idade. Os fortifica, os aperfeiçoa e os restaura em Cristo.
é o parágrafo 58 da Gaudium et Spes, né? Alegria e esperança do povo de Deus, né? Que Deus nos ajude, então, a buscarmos cada vez mais nele e nos dê as pistas de, ao descobrirmos nele, né, o motivo da nossa alegria, da nossa existência, de um mundo sem inveja, de um mundo sem cobiça, de um mundo de partilha, de um mundo da caridade que é a plenitude da lei, que tenha em nós um grande artífice pela graça de Deus, com Deus e por Deus. Queremos então deixar mais uma vez o nosso carinhoso abraço a todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam nesta meditação, pedindo a Deus que abençoe a cada um, a cada uma, que os torne felizes na busca para a perfeição e que os ajude a realizar todos os seus sonhos na obra do Espírito Santo. Todas as boas inspirações nos vêm pela obra do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a todos e os seus lares, os seus negócios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nos despedimos deixando essa música, essa mensagem musical tão bela para todos vocês. Até a próxima semana. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem
de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.